Boa tarde a todos. Estamos abrindo o nosso ciclo de palestras aqui do Curta Itaucaia, nessa mais uma edição, do Curta Itaucaia, aqui na Fazenda Itaucaia. Nós somos do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá, o primeiro instituto do Brasil com categoria Mirim, e hoje aqui na Casa Grande da Fazenda nós estaremos trazendo um ciclo de palestras envolvendo os temas de História e Meio Ambiente. Palestras essas que também fazem parte do curso História de Maricá, um curso que começou no mês passado e que está tendo uma procura muito grande de pessoas. Então nós vemos aí pessoas interessadas no interesse e na busca pela história, pela memória do nosso município. Agora eu estarei fazendo a presença aqui dos alunos do curso, tá bom? Então eu vou começar aqui apresentando a nossa palestrante, a Estela é historiadora, professora de História e História da Arte na Universidade Luterana do Brasil, no Rio Grande do Sul, tendo atuado também nos departamentos da Ciência Política e Administração por 20 anos. Especialista em História com curso de aperfeiçoamento em Ciência Política em Padova, na Itália. Mestre em História do Brasil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professora de Metodologia da Pesquisa Lato Sensu na Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul e autora de diversos artigos nacionais e internacionais. Convido a Estela, seja muito bem-vinda. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, e estou aqui por dois motivos. Um, porque aluna desse curso maravilhoso do IGAN, que está fazendo novamente, eu estive na primeira aula e foi muito legal eu saber como que estava a pesquisa e como que está a história em Maricá. E segundo, fui convidada então pelo Léo, que também faz parte do IGAN, para poder dividir com vocês e compartilhar um pouco aqui a experiência que eu tenho nesses anos de historiadora. Então eu montei aqui, por exemplo, vocês não estão vendo isso aqui, tá? Porque as letrinhas saíram muito pequenininhas, mas não se preocupem. O que eu preparei? Então aqui a gente tem um mapa mental, que é uma forma bacana da gente poder entender a história e entender as conexões. Então, a fala de hoje é: qual o sentido da história? Por que a gente estuda história? E qual a importância do contexto histórico na história? Porque a história ela não é uma coisa descolada do contexto histórico. Então, Maricá está em um contexto histórico e a gente tem que perceber esse contexto, porque o contexto não é dado. A leitura que a gente faz do contexto é que vai ser, que vai conectar com as questões que acontecem em Maricá. Então, eu criei esse mapa para a gente trazer e pensar algumas questões conceituais, que é a questão da identidade e da memória. Então, a gente vê atualmente Maricá num esforço muito grande na construção de uma identidade positiva. E isso é interessante. Por quê? Porque nós temos aqui políticas públicas que favorecem essa construção. Porém, nós temos que nos posicionar de forma questionadora a respeito de qual identidade e o que é a identidade. E identidade e memória são duas coisas absolutamente conectadas e que muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa. Muitas vezes a gente acha que memória é história e memória não é história. Memória é a lembrança coletiva, A lembrança individual é só lembrança. Tá? Então tem algumas questões conceituais que são importantes para a gente saber que a identidade não está posta, ela não está dada, ela é uma construção que depende de uma série de elementos que são os elementos que a gente vai ver hoje aqui. E aí eu quero conectar então a questão da identidade, que é quando nós nos identificamos, por exemplo, como maricaenses, pelos diversos motivos que Maricá nos dá de termos uma identidade positiva, de sermos maricaenses, por exemplo.
E a questão da memória histórica. Então, nós temos uma memória que ela vai ser construída a partir dos elementos históricos e documentais. A gente também pode utilizar fontes. Diversas são as fontes históricas e os documentos que nós podemos lidar para construir a história. Mas nem as fontes, nem a memória, e nem os relatos, e nem a literatura, e nem as fábulas, e nem o folclore, nada disso sozinho é história e é fato em si e de per si. Ou seja, nós não podemos nos colocar diante destes documentos ou destas fontes que nos servem para a história, não podemos nos colocar como diante da verdade. Porque se nós nos colocarmos diante da verdade, olhando para esses documentos, nós vamos entender que tudo que está escrito é fato e é verdade. E aí a gente vai ver que não é assim. Por quê? Porque quem está no poder escreve a história que quer. E essa história, então, ela é construída a partir de quem está no poder. E aí eu já vou misturar e falar, porque eu dizer para vocês que eu tenho que escrever, porque senão eu fujo do texto, porque eu tenho muita informação. Então eu tenho que sempre ter um roteirinho, porque senão eu já vou descambando um pouco do projeto e do tempo que a gente tem aqui. Mas é que é uma coisa que está conectada com a outra. E aí eu já me perdi o que eu estava falando. Será que eu tenho de ampliar esses? Não precisa, porque aqui, Renata, na verdade, eu só quis mostrar para vocês como que eu pensei a fala. Então, primeiro, a gente fala um pouco, como eu já estou falando, de identidade e memória, tá? A memória está diretamente ligada à construção da identidade. Sem memória a gente não consegue construir, mas o questionamento aqui, qual memória? Qual memória a gente vai deixar existir e qual memória nós vamos apagar? Porque existem os apagamentos da memória. E aí, o que foi apagado muitas vezes é fato, é história, mas foi apagado. E aí deixa de ser porque foi apagado? Não. Então nós temos que nos colocar de forma crítica e junto de um contexto de dados, de informações históricas daquele tema que nós estamos estudando, a gente tem que se debruçar para fazer uma análise crítica para tentar aí sim trazer à luz a história e aí efetivamente construir a história. Mas aí, gente, nós também teremos que falar forçosamente da história e dos conceitos de história. Por quê? Porque mudam os conceitos de história. Até o século XIX, a história não era considerada ciência. Ela vai ser considerada ciência a partir do século XIX com uma perspectiva positivista. Então, vai ser o Augusto Comte que vai eleger ou elevar a história a título de ciência. Bom, isso é bom? É bom por uma parte, mas não é bom em todo o sentido, porque a perspectiva positivista e a visão positivista de história só considera como história as questões administrativas e políticas. Todo o resto para o positivismo não interessa. Não interessa a cultura, não interessa o folclore, não interessa outras expressões que compõem a história. Então, o positivismo, ele peca no sentido de pensar que história é só o que está escrito nos, aspas, documentos. E o quê? Documentos produzidos por quem está no poder, seja o poder que a gente estiver falando. Podemos estar falando aí do poder da igreja, podemos estar falando do poder de uma das ordens da igreja, porque antes de a gente ter a hegemonia, digamos, da igreja católica, a gente tem uma disputa interna entre ordens. Então, as ordens religiosas dentro do Brasil se peleavam feito leões. Então, não é essa coisa santa, beata, assim. Não, se a gente for ver, é pau. É pau o tempo todo. Então, todo mundo está se digladiando pelo quê? Pelo poder. E aí a gente pode pensar, então, a história com a Escola dos Análises. Então, a Escola dos Análises vai ser um grupo de historiadores e cientistas sociais que no século XX eles começam a pensar essa história e dizer, peraí, não é só política e economia que constitui a história. E o que eu faço? E o que a minha comunidade faz? Isso não faz parte da história? Como assim? Então nós vamos ter primeira, segunda e terceira geração dos historiadores da Escola dos Análises para eles
trazerem para nós, por exemplo, a história dos oprimidos. Aí nós vamos ter uma série de livros sobre a história dos excluídos da história e vamos ter uma série também sobre a vida privada. Tem uma coleção magnífica sobre história privada no Brasil. São 5 livros gigantescos, mas assim, é genial, porque ali tu tens, por exemplo, como que eram as relações marido e mulher no Brasil Colônia. Para vocês terem uma ideia, no Brasil Colônia, a mulher colocava um lençol na hora de ter relação com o seu marido. Nesse lençol tinha um buraco exatamente naquele lugar que ela precisava, né, para ter a relação, para ter filhos, né? E de luz apagada, botava o lençol na frente com aquele buraco, vinha o marido, pá, e tchau, e era isso. Assim era a intimidade colonial do Brasil Colônia. Então, essa história que é chamada história privada nos traz vários elementos, só que ela, de per si, ela também não diz nada. Precisa ter um historiador para construir esses cacos todos e dar sentido a essa história. Então, o que a gente fala? Que é importante a gente trabalhar com a história problema e não com a história morta, encaixotada, como se fosse um condomínio fechado. Por quê? No condomínio fechado não acontece nada. Não acontece nada. E tudo que acontece é previsível. E tudo acontece dentro da ordem. E a história não acontece dentro da ordem, porque nós somos o caos. O ser humano é caótico. Então a gente tenta organizar. Então é importante a gente também ter uma perspectiva de que história é essa. Então quando alguém fala, a gente tem que perguntar o conceito. Quando fala muito em cultura, a pessoa fala, porque é cultura. Só um pouquinho. Qual é o teu conceito de cultura? Qual o pressuposto teórico que tu parte para pensar na cultura, para que eu possa acompanhar o teu raciocínio? Por quê? Porque se teoricamente a minha base é A e a tua é B, a tua pode ter um desenrolar perfeitamente lógico, mas o pressuposto eu não concordo. Então, por mais lógica, bonitinha, até o final que tenha, eu não vou concordar, porque meu pressuposto é A e o seu é B. Então, a gente precisa perguntar algumas questões. E aí, eu, tentando pensar a história de Maricá, então eu fiz o quê? Uma revisão bibliográfica, vendo o que tinha sido produzido aqui. E aí eu vi alguns livros, alguns compêndios que são dizem respeito muito às questões administrativas, e políticas. Há uma carência muito grande, né, de elementos e história escrita, né, de Maricá. Encontrei muitos artigos absolutamente interessantes que são produzidos na universidade, no Rio de Janeiro, especialmente, em cursos de mestrado e doutorado, que pensam, que estão aprofundando coisas para além daquela história administrativa, que é o saco de data, de nome, de data, de nome, de data, de nome, que se tu não conecta esses nomes e essas datas, não tem sentido nenhum. Então, aí eu fiz essa revisão bibliográfica, e da revisão bibliográfica eu digo, nossa, se isso aqui é o que nós temos disponível, o que será que está sendo dado na sala de aula de história? Aí eu mergulhei nos conteúdos da Base Nacional Curricular. A Base Nacional Curricular, ela é distribuída para todo o Brasil, e cada município tem que fazer uma adaptação dentro da sua realidade. E aí, gente, eu fiquei surpresíssima. Por quê? O que a gente vê a título de narrativas? Vamos dizer que essa palavra está na moda, eu odeio, mas é o que usam, né? Antigamente a gente falava em discursos, né? Nessa narrativa, aqui, o que a gente vê? Política de inclusão, porque queremos incluir todos, porque queremos democratizar, queremos que todo mundo tenha acesso, não queremos mais uma história positivista, eurocêntrica, precisamos fazer uma história de dentro para fora, etc. Eu digo, uau, então vamos lá, aqui tem que estar escrito isso. Porque se nos anos do primeiro ao 9º ano eu não encontro isso, eu não posso ter isso que eu estou dizendo que eu quero. E, gente, aí eu vim para cá. E aí, assim, eu não sei se tem alguém da área da educação aqui, a gente poderia sentar e pensar e conversar muito, muito.
Por quê? Porque eu vi um currículo absolutamente tradicional, igual ao currículo e ao conteúdo que eu, quando estava no colégio, em 1970, eu tinha esse conteúdo. Sério. Sério, e aí não tem, gente, aí não dá pra gente querer pensar em história de Maricá, ou qualquer história no século XXI, se nós continuarmos dentro de uma perspectiva eurocêntrica que está dada aqui. Então, assim, eu não sei até que ponto, porque eu sei que a base nacional é a base lá que vem do MEC, e tem outras coisas que são aqui. Bom, o que vem do MEC, eu sei que não dá para mexer muito, mas o que é discutido aqui dá. E aí, gente, a gente vai ver no infográfico que eu fiz da linha do tempo, uma coisa assim que me surpreendeu deveras. Nós não temos na história de Maricá a Confederação dos Tamoios. Alguém se surpreende com isso? Não tem a Confederação dos Tamoios, mas tem o, aspas, milagre dos peixes do Anchieta. Entendeu? Então, assim, tem uma mistura tão grande dos conteúdos aqui que são misturados com essa falta, na minha opinião, com essa carência de produções de história de Maricá, que não sejam a repetição das histórias político-administrativas positivistas que eu vi no currículo. Então, para vocês terem uma ideia, por que eu juntei isso tudo? Porque isso tudo é interdependente. Eu não posso querer pensar em ter uma narrativa de inclusão se eu não tenho uma formação inclusiva. Se eu não tenho uma discussão, eu não vi conceito nenhum ser trabalhado no currículo. Como assim tu fala em fonte histórica e tu não diz qual é o conceito? Bom, para começar, eu não vi neste documento fonte nenhuma. Todos os iluminados construíram isso da sua própria cabeça, porque no meu tempo tinha referências bibliográficas, referências documentais, ou seja, como que tu constrói um documento? Eu construo um documento a partir de tudo que já foi escrito de outras pessoas. Eu não sou iluminado, sei que chego assim e broto com o BNCC. Então, tinha que ter no mínimo ali as referências governamentais do BNCC. Não tem nada. Eu fui professora de metodologia da pesquisa durante 20 anos. Eu quase fiz doutorado nessa área, de tanto que eu amo. E eu fiquei chocada. Então, gente, essa estrutura aqui é só para vocês entenderem como que eu articulo o meu pensamento. E eu sou militante da história. O que significa ser militante da história? Parte do conceito. O ser humano, ele é um ser histórico por natureza. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um tempo e um espaço. O que é história? História não lida com tempo e com espaço? Lida. Portanto, nós todos somos históricos. E se eu digo que nós todos somos históricos, eu estou dizendo que nós todos somos políticos, porque aí eu vou de novo para o conceito do que é política. E não disso que a gente vê por aí. Entendeu? Isso aí é bandalheira, isso é outra coisa. Isso aí é outra coisa, tipo, essencialmente. Então, nós deveríamos sim ser todos seres humanos, homens e mulheres, homo sapiens sapiens, históricos. Mas a gente deixa de ser histórico em nome de não me meto em política. E aí o que acontece? Acontece isso. Acontece um currículo que nós em pleno 2021 temos igual ao meu currículo quando eu estava em 1970, no primeiro ano primário do colégio. Entendeu? Então, assim, se a gente não parar para pensar a história de forma orgânica e prática, a gente vai ficar só reproduzindo coisas bonitinhas, mas que não dão conta de tocar naquilo que faz sentido. E qual é o sentido da história, gente? O sentido da história é, hoje, nós temos várias coisas que acontecem no planeta, aqui, local e global, né? Eu sempre penso local e global, e a gente não consegue entender como e porquê. E quando eu não consigo entender como e porquê, eu não posso dizer que é Deus. É Deus. Não, eu vou para a história. Porque fé não é ciência, nós não podemos confundir fé com ciência, não podemos achar que a Bíblia é documento histórico.
e nem podemos achar que ela é a verdade. Por quê? Porque a gente e eu sou da ciência. Agora, se o meu eu tem a fé nisso, é a fé. Não pode misturar fé com ciência. E a gente vê isso misturado no currículo do BNCC de Maricá. Quando a gente tem escrito lá pelas tantas vamos analisar as hipóteses do criacionismo e do evolucionismo. Hipóteses. Isso já está sacramentado. Ninguém tem mais dúvida. Quando eu boto num currículo escolar que eu vou ver as hipóteses disso, é como se isso ainda estivesse sendo discutido. Vamos discutir então se a Terra é plana. Entende? Como se a ciência já não tivesse avançado como a gente avançou. Poderíamos ter avançado mais? Poderíamos, deveríamos, mas não. Nós estamos assistindo um retrocesso medieval, né, em muitos setores, e um deles, por exemplo, é a questão da vacina. Então, veja assim, eu olho uma reportagem hoje dizendo que aumentou a coqueluche porque as pessoas estão deixando de vacinar os seus filhos, eu penso, caraca, como assim? A gente já tinha passado por isso, voltamos de novo? Aí eu vou lá na história e digo, onde é que errou? Onde é que a gente errou? Entendeu? Para estar repetindo tudo de novo. Só falta ter uma nova revolta da vacina, né? Daqui a pouco vai ter. Daqui a pouco vai ter. Então, gente, é isso. As coisas que acontecem aqui e agora. Dos índices que estão voltando doenças que já estavam mortas, né? E o que é mais incrível é você perceber que parece sempre que a gente está falando do outro que está muito distante. Mentira, Não, a gente está falando aqui. Está do nosso lado. Exato. Isso que é doído, né? E qual é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos? Qual é a responsabilidade que nós temos, cada um de nós, no seu campo, na sua área, com isso? Ou seja, se nós somos seres históricos, e ser histórico significa ser político na acepção mais pura da palavra, e a história responde os dilemas e os problemas que eu tenho hoje, como assim que tudo é em nome de Jesus? Entende? Então isso me incomoda deveras, me incomoda sobremaneira, porque, ok, você pode ter e deve ter sua crença, quem quer, creia. Só que história e crença são campos diferentes, porque a história é ciência. E uma coisa que às vezes eu me indigno, eu estudei pra caramba, você não faz ideia o que eu já li de livro na minha vida, sabe? A pessoa assim, compulsivamente, devorando tudo em todas as línguas possíveis, eu só não consigo ler em alemão. Eu sou desse jeito. E aí, o que acontece? Tu lê, e tu sempre conclui que tu não consegue dar conta da história. Ou seja, tem que continuar, por quê? Porque a realidade vai te trazendo tantas novas verdades impensáveis que não adianta a leitura. Ou melhor, adianta, só que ela é sempre insuficiente. Tu tem que voltar e reler, tu tem que voltar e ler novamente. Por quê? Porque aconteceu algo na realidade que te levou para um outro patamar. Então, a história ela é dinâmica. Eu não consigo conceber e imaginar um aluno hoje que tenha que estudar Grécia, Roma, Mesopotâmia, Persas, do jeito que eu estudei. Cara, se nós em 2024 a gente tem que ir somando tudo que aconteceu desde o Homo sapiens sapiens, ou do Neandertal, ou do Australopithecus, ou do Ramapithecus, vai lá, porque tem aulas que começam no Ramapithecus, né, que é o processo de hominização. Pensa, então nós no ano 2050, o acúmulo necessário que vai ter que ter na cabeça das pessoas para que as pessoas consigam decorar. Agora, para que eu quero decorar qual é que era a parada em Roma ou em Grécia, se eu vivo em Maricá em 2024? Entende? Então eu tenho que ficar pensando. E aí, gente, de novo, a história problema é a história que pode ser uma solução. Que é o seguinte:
Por que eu assisto hoje uma volta aos tempos primeiros de que as pessoas não vacinam mais os seus filhos? Aí eu posso ampliar esse campo e ver o que nós temos hoje que no passado a gente não tinha. Celular, redes sociais, a velocidade de informações. E aí, para quem acha legal esse campo de questionamento de fenômeno, e eu buscando isso, eu cheguei num cara que é um filósofo muito bacana, que é o Byung-Chul Han, tá? Que ele vai falar, então, justamente do fenômeno, e ele é um filósofo, do fenômeno que é o impacto das redes sociais, da velocidade das redes sociais na nossa mente. A gente está fritando, gente, a gente está fritando a cabecinha. Ué, então, assim, eu queria falar geral aqui para eu entrar, então, no contexto histórico de Maricá, que talvez vocês nunca tenham assistido, nunca tenham visto, tá? E aí eu vou trocar o info ali, porque eu acabei falando tudo sem mostrar nada, mas é que eu sou assim e eu acho que funciona. Se vocês tiverem alguma perguntinha agora, pode fazer que eu já vou trocar aqui o negocinho. Cadê o ângulo? Boa. Aqui. Amplia. Eu vou deixar nesse modelo, tá, gente? Porque nesse modelo as cores e tal ficou mais adequado por causa da coloração. Então, o que eu fiz aqui, na verdade, eu acho que agora funcionou. Aqui, agora tá. Então, gente, eu vou falar um pouquinho daqui, depois eu rolo ali e eu volto pra lá, tá bom, né? Pede que eu rolo, fica de lá. Ah, tá, beleza, obrigada. Então, aí, de posse daquela revisão bibliográfica, né, que eu fiz, eu tentei montar uma linha de tempo de Maricá que pudesse compor, né, o melhor que a gente conseguiu tinha sido aquilo, né? Mas aqui acho que tá bom, vocês conseguem ver? Mas eu acho que aquele modelo é melhor por causa das letras, né? As letras ficam maiores, a pessoa pode acompanhar. Isso. Depois, se vocês quiserem material também, eu disponibilizo. E assim, gente, foi algo bem rápido que eu fiz, rapidamente, assim, me debrucei, então com certeza haverão lacunas. Mas, por exemplo, o Anchieta é um cara muito importante na narrativa de Maricá. Só que falam só o que dele? Ah, que ele é um padre bacaninha, que veio aqui, que só fez um monte de coisa boa, que multiplicou os pães. Eu digo, será? E aí eu fui pesquisar um pouco mais, né, o Anchieta. Então, para mim, a história de Maricá, começando em 1553 e 54, é com o quê? Com a chegada dos jesuítas e do Anchieta ao Brasil. E eles vão fundar um colégio em São Paulo e vão aldear índios. Aldear índios, e índios é a utilização da terminologia da época, né, que a gente falaria deles, que seriam indígenas, né, indígenas aldeados, significa o quê? Missões. As missões jesuítas, vocês devem lembrar de alguns filmes, tipo A Aguirre, A Cólera dos Deuses. Por exemplo, para mim é o melhor filme sobre a história dos jesuítas no Brasil. É um filme antigo, mas vale a pena você visitar. Porque as missões foi uma forma de escravização, entre aspas, dos indígenas. Só que é uma forma bonitinha. Por quê? Porque eles vieram, como é que diz o nome? Eles vieram catequizar. Oh, que mimoso! Vieram catequizar. Vieram civilizar. E com isso, o que acontece? Nós temos uma destituição cultural. Porque a cultura indígena ela foi dizimada em nome da civilização, em nome de um projeto civilizatório. E hoje a gente fala, sim, então vamos dar voz e sentido e significado aos indígenas. Bom, então, para começar, a gente precisa refazer a história que é contada sobre eles. Não foi, esse aldeamento foi, e é importante dizer que os jesuítas, eles eram uma empresa capitalista. Todos os aldeamentos indígenas que foram feitos, eles deram muito lucratividade para os jesuítas.
Muita. E os jesuítas, eles não respondiam ao governo europeu, ao governo ibérico. Eles não respondiam nem à Espanha e nem a Portugal. Portanto, eles tinham uma autonomia. E esta autonomia que eles tinham e outras ordens tinham, que a igreja, hegemonicamente, começa a não querer muito. E por isso que logo depois, a gente vai ver, eles, depois que serviram aos portugueses, eles vão ser eliminados. Então, o Anchieta aprende tupi. Oh, por que será que ele aprende tupi? Porque eu tenho que saber a língua para eu poder destruir. Eu tenho que saber a língua para eu poder me envolver, me infiltrar. Então, enquanto o Anchieta se infiltrava através da língua, vários portugueses vão fazer isso através dos casamentos com as indígenas. Por quê? Porque eles precisavam construir, eles precisavam colocar gente, né? Povoar. Eles precisavam povoar. Mas, além de povoar, um casamento, vocês sabem que é uma relação de dupla mão. Ele não é uma relação de uma mão só. Neste casamento, eles ficaram descobrindo todas as rotas indígenas, todas as comidas, a forma de subsistência, como poder se movimentar, as estradas, tudo graças ao quê? A esses casamentos e a esse Anchieta tão queridinho que aprendeu a língua para poder falar com os nossos índios. Pode passar um pouquinho mais aqui em cima. Então, nós vamos ter, que eu falei, Confederação dos Tamoios, que não está no currículo do colégio. Como não? Confederação dos Tamoios, franceses chegam ao Rio, França Antártica do Viligayon, 54 a 55. A terra era dos Tamoios, que foi uma confederação de diversas tribos indígenas, ok? E aí, elas internamente estavam em guerra. Então, nós vamos ter dois lados, os Tupinambás e os Tupi-Guarani. E aí nós temos, então, de um lado portugueses e de outro franceses, no caso do Rio de Janeiro, no caso do Nordeste a gente vai ter holandeses. Estes caras, holandeses e franceses, eles ficaram indignados com o Tratado de Tordesilhas, porque eles disseram, como assim? Como assim que vai ficar esse bifão só para a Espanha e para Portugal? Então, era legítimo dentro, digamos, da disputa de poder que havia na Europa, que eles também quisessem vir. Só que o Anchieta está fechado com os portugueses. E aí, o que vai acontecer? A Confederação dos Tamoios é a primeira e a mais importante resistência indígena que nós vamos ter no Brasil. E não está no livro lá do colégio, lá do currículo. Não está. Então, isso é gravíssimo. Tamoios, a palavra tamoio significa o mais antigo, significa o ancestral. Então, quando a gente falar hoje em ancestralidade, vamos lembrar dos tamoios, vamos incluir os tamoios, que é um belo exemplo. Já que agora o discurso é lindo, todo mundo, porque é ancestralidade. E o que fizeram com os tamoios, a história do Rio de Janeiro? Né? E eu não estou falando aqui, porque em cada lugar vai ser a mesma coisa, porque história é isso, história é uma questão de poder. Então, quem conta a história é quem tem o poder. E o historiador e a pessoa que se posiciona criticamente, ela questiona, mas só um pouquinho, será que o padre, sendo jesuíta e ele sendo uma potência capitalista, eles vieram aqui no amorzinho? Então, sabe, é isso que move a pessoa a pesquisar. E aí ela acaba descobrindo coisas mais interessantes. Então, os tamoios se defendem em São Vicente. Porque eles queriam lá era acabar com os indígenas. Mas a gente conta a história do quê? Olha, o Anchieta tão queridinho, fez aldeamento e os malévolos dos tamoios vieram acabar com... Não é assim. Depois, missão de paz e Anchieta. Esse aqui foi o maior caô que o Anchieta... Desculpa assim que eu estou falando dessa linguagem, mas é que a gente entende. Foi o maior caô essa missão de paz, porque o Anchieta e o Nóbrega vão lá fazer o Tratado de Peruíbe. Eles já sabiam que estava errado, que não ia dar certo, era só um caô para eles ganharem mais tempo. Por quê? Porque eles vão depois dizimar e queimar a batalha que a gente vai ver logo depois. Então, esse Tratado do Peruíbe, na verdade, ele já nasceu para não funcionar. Ele era só um mise-en-scène, bonitinho, não, vamos lá e tal. E aí, claro, como ele falava a mesma língua, ele até convenceu os indígenas. Porque
os indígenas e os aborígenes latino-americanos, ou da América Latina toda, eles tinham uma crença que fechava com a chegada dos europeus através do mar. Então, no imaginário mágico dos indígenas daqui, fechava com algumas crenças deles. Então, eles eram muito crédulos com relação a esses homens vindos do mar. Então, bastava eles conversarem bacana, não trocar espelhinho, isso também é papo furado, né? Uma conversar bacana para eles, não, tem sentido, por que não? Porque eles eram puros, né? Então, é uma diferença cultural muito grande. Depois a gente vai ver, então... Pode passar um pouquinho? Eu não falei, né? Então, aqui aí tu começa a ver que a missão de paz, ela não é tão pacífica assim. O Anchieta, dias depois, ele recruta muita gente para a guerra para acabar com os tamoios. E por que ele conseguiu isso? Número 1, ele falava a língua, e número 2, ele era o queridinho de todo mundo, e aí ele contou a versão da história que ele quis para todo mundo. Juntou um povo, uma pova, e eles foram lá para... Agora, o que é importante aqui? Fizeram uma aliança com a Araribóia. O Araribóia era um X9 indígena, entendeu? Que tão X9 e tão com tanto problema de identidade que ele tinha, que ele queria ser o outro, né? Ele provavelmente, se fosse mulher naquela época, ia botar o cabelo loiro, ia fazer uma dieta para ficar magra, seca, para ficar com aquela estética que é exigida de nós, né? E que não é verdadeira e que não tem nada a ver. E o Araribóia, então, ele não queria ser chamado por Araribóia. Então, ele se autodenominou Martim Afonso de Souza. Olha, só que os portugueses não davam a mínima para isso, e sempre chamavam ele de Araribóia, então ele ficava meio boladão. E depois que ele ajudou a dizimar os colegas, porque ele foi um traidor dos indígenas, ele acabou morrendo em Niterói. Ele ganhou uma sesmaria grande em Niterói, ali em Ilha do Governador. Por quê? Porque os portugueses não precisavam mais dele. Ninguém era amiguinho de ninguém. Era uma luta de cachorro grande com os cachorros pequenininhos, achando que eram grandes. Então, infelizmente, ele morreu, porque ele foi um traidor, tinha mais é que morrer, e morreu, se não me engano, queimado ou com varíola. Ele recebeu essas sesmarias. Então, na fundação do Rio de Janeiro, que foi no dia 1º de julho, a gente vai ter ondas crescentes na tentativa de regulação de terras, 1565. E aqui nós estamos começando a chegar em Maricá, tá? E concessões. Então, a Companhia de Jesus vai receber a sesmaria de Estácio de Sá e o Senado também. Aí, gente, esse campo fundiário é uma zona de complicado. Por quê? Porque as mesmas terras foram doadas várias vezes para pessoas diferentes. E aí, isso no século XVI. No século XIX, a peleia é grande. Não, mas eu tenho papel, mas eu também tenho. Meu papel é igual. E aí, é de quem? Então, tem um rolo danado no século XIX, aqui em Maricá, inclusive, justamente por conta disso. Por quê? Porque os benedetinos também, depois, vão receber, aqui a gente está falando dos jesuítas, vão receber terras também. E o primeiro sesmeiro também recebeu. O primeiro sesmeiro recebeu antes dos beneditinos. Só que no final do século XIX, quem ganha a peleia são os beneditinos. Por mais errados, não errados, mas o documento deles, apesar de ser igual, ele teve mais valor. No processo, tem um processo aí, depois quem quiser se deter, é um artigo exclusivo só sobre a questão fundiária. Depois eu passo, né, para quem quiser. Bom, aí a gente tem, então, 1567, 65, fundado no Rio de Janeiro, 67, o fim da Confederação dos Tamoios. O Villegagnon sofre acusações mentirosas de seus conterrâneos. Ou seja, ele sofreu uma fake news e foi linchado em praça pública, se fosse hoje. Botaram lá no WhatsApp que ele era, se a gente fosse transpor para hoje, e disseram que ele era sacana, que tinha aprontado. Mentira, mas disseram que foi ele. E deu ruim, ele teve que voltar correndo. Deu ruim, não dá ruim hoje em dia para fake news. Dá. Por quê? Porque a fake news, ela tem o poder, muitas vezes, de ser a verdade, né? E aí o estrago já foi feito, até que vão descobrir que não foi bem assim. O Villegagnon já tinha voltado para a França, porque ele teve que ir lá bater cabeça lá para os franceses para resolver isso que inventaram.
E nisso o Cunhambebe, que era o parceiro dele, vai morrer de varíola. No que? Primeira guerra biológica do planeta Terra. Gente, nós não estamos falando de amiguinho, de português bonzinho, de jesuíta bonzinho, nós estamos falando de guerra, de poder, de economia, de capitalismo, porque eles estavam vivendo no capitalismo, a Europa. Nós não, mas eles estavam. Segundo Marx, desde o século XI, nós temos o capitalismo primitivo. No início, né, o capitalismo primitivo. Então, dependendo da base teórica, tu pode entender que sim, era muito capitalista. E eu entendo que sim, porque a gente tinha tido a formação dos estados nacionais e absolutistas da Europa. Então, tudo a ver com essa questão do capital. Enfim, e aí o que eles fazem nessa guerra? No dia da batalha de Urussurumirim, eles vão pegar várias roupas contaminadas de varíola, olha que gente boa, as portuguesas, e vão distribuir entre a comunidade dos tamoios, dos confederados. Na época tinha ainda o ambiente deles, no que hoje é o bairro Glória, do Rio de Janeiro. Tinha lá o espaço, né, onde eles estavam assentados, porque a terra era deles. Quem chegou aqui foram os portugueses para acabar com eles, para tirar eles da própria terra, gente. Só que a gente, quando vê o livro de história, a gente diz, ai, e tudo começou quando então nós recebemos uma Sesmaria e fomos muito felizes. Não, olha só o quanto de gente morreu. Nessa batalha aqui, nessa guerra biológica, que compõe a batalha de Urussumirim, morreram 70 mil aldeados ou confederados. 70 mil pessoas em 1567, ou seja, quase todo mundo que tinha ali. Vamos, eu falo demais, gente. Então, o último símbolo de resistência se quedou no dia 20 de janeiro de 1567, onde eles espalharam roupas contaminadas e mataram 70 mil pessoas. Então, é bom dizer, né, que sempre houve resistência aos invasores colonizadores, que foi a revolta dos Cariris, unidos aos holandeses, a Confederação dos Tamoios, unida aos franceses, que nunca aceitaram o Tratado de Tordesilhas. Então, a gente tem que reescrever a história do ponto de vista dos excluídos, porque, na verdade, falar dos excluídos e mantê-los excluídos, porque a gente continua contando uma história eurocêntrica, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido para uma criança de 6, 7 anos ir para o colégio e saber da estrutura político-administrativa de Esparta, meu. Que isso? Como assim? Uma criança de 6, 7 anos, tu vai querer que seja... Para que ela vai saber isso, principalmente? Então, através de uma história problema, eu consigo ver toda a história sem ser o fofoqueiro da história. Porque eu acho que as pessoas que sabem todas as datas e nomes e todas essas miudezas são apenas fofoqueiros da história, mas não historiadores. Enfim, depois a gente vai ter, então, em 1574, a doação da Sesmaria, essa original, primeira, de Itaipuaçu-Lagoa. Tá? Em 1584, finalmente, o Anchieta veio para Maricá. Depois que ele ferrou com um monte de gente, que ele contribuiu para dizimar 70 mil indígenas, o fofo veio para Maricá, para fazer, então, né, esse milagre dos peixes. Gente, isso provavelmente, tá, é do âmbito da história oral, que é folclórico, e que as pessoas contaram, e que não pode ser incorporado como história, gente. Porque a história não entende que haja milagre. Milagre só vai existir no âmbito da religião. Portanto, quando tu fala em história, tu não pode colocar isso como fato histórico. Tu tem que colocar isso como um folclore local que perdura-se entre as pessoas que creem. Eu não creio. Respeito todo mundo que crê. Agora, eu sei, assim, eu posso inferir politicamente, ideologicamente, o significado desse blá 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 que criaram, porque isso é reproduzido, inclusive, em sites europeus, né? Isso é reproduzido ad infinito, né? Eu posso saber, e como sei, qual é a ideologia por detrás de toda a ação da Igreja Católica Apostólica Romana Anglo-Saxã desde o século XI, que foi o período em que ela começa a assumir o poder e a hegemonia.
Então, eu só consigo ver isso historicamente. E aí, eu não posso crer nisso, não posso reproduzir isso como história. Eu posso dizer, ó, tem o folclore religioso, que para quem é religioso pode até acreditar. Respeito. Então, Mosteiro de São Bento, os beneditinos vão obter concessão de iguais terras da Sesmaria de Frei Romano e dos Mouros, concedida esta originalmente a Duarte Martim Mourão. Então, a peleia no século XIX, aqui ó, século XVII, no século XIX, eu tenho o processo lá, se vocês quiserem ler, como que vão desenrolar isso aqui. Porque o governo português, sediado no Rio de Janeiro, ele precisa ocupar terras devolutas, assim como no Rio Grande do Sul tinha terras devolutas no século XIX e botaram um monte de imigrante europeu faminto, que chegaram com uma mão na frente e outra atrás, e agora ficam dizendo que são os bacanas europeus, né? Mas a gente sabe da história. E aqui a mesma coisa, nós vamos ter então no século XIX uma peleia que se origina nisso. Portugal tinha necessidade de distribuir, de ocupar essas terras, porque se a terra fosse devoluta, podia chegar um francês, podia chegar um alemão, podia chegar um inglês, podia chegar quem quisesse, que estava indignado com o Tratado de Tordesilhas, para querer o pedaço. Então eles tinham que ocupar. Por quê? Por poder. Só que os livros de história nosso, eles adotam a defesa destes que dizimaram o nosso povo. Entende? E que, no final das contas, nós nos tornamos os descendentes desses que foram as pessoas que destruíram os povos originários. Bom, seguindo. Então, 1675, a gente vai ter a colonização se desenvolvendo em São José do Baçaí, com a construção da capela. No século XVIII, vão migrar para o outro lado. Então, do século XVII ao XVIII, um século, a gente vai ter esse polo urbano ali, que depois, em função da malária, vai vir para o lado de cá, digamos assim. Então, a gente vai ter a doação de Sesmaria a Francisco Ferreira Drummond, que se torna um único fazendeiro, da Serra de Gurunapina até a Ponta Negra. Esse sujeito, Francisco Ferreira Drummond, que é um rico fazendeiro, quando a gente lê a história de Maricá, o que surpreende é assim, era um nobre, rico fazendeiro, e há um ufanismo muito grande em falar dos usurpadores, de falar das pessoas que ganharam prêmios por terem matado os indígenas. Então, assim, a gente tem que botar a mão na ferida e entender que a história de Maricá, assim como a história do Brasil, isso não é privilégio de Maricá, entendeu? Porque isso é um processo que aconteceu no processo de colonização, nós todos adotamos como verdade a verdade dos portugueses. Ainda que todo mundo tenha um monte de raiva e diga, que pena que não foi os holandeses que nos descobriram, né? O pessoal brinca com isso. E depois, então, em 1755 vai ser criada a freguesia de Santa Maria de Maricá. Em 59, os jesuítas são expulsos do Brasil. Por quê? Porque eles começaram a fazer as contas lá e disseram, seguinte, esses jesuítas aí, eles não têm que bater cabeça nem para mim, nem para ti. Lá, os ibéricos falando, Espanha e Portugal. Eles não pagam dízimo para nós, eles não pagam nada. Como assim que eles só tiram da nossa gente, que nós queremos tirar só nós, e eles não dão nem um quinhão? Aí eles vão expulsar os jesuítas de todos os lugares, porque os jesuítas, eles tinham uma autonomia muito grande de todos os pontos de vista e eram capitalistas, então eles tinham uma visão totalmente diferente do escravismo português, ainda que eles tenham escravizado os indígenas, só que em nome do Senhor, porque em nome de Jesus tudo foi feito, e muita coisa foi feita, e muita gente foi morta. Só para vocês terem uma ideia, na Idade Média, 100.000 mulheres foram mortas na fogueira sob a acusação de serem bruxas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Mas não foi porque elas eram bruxas, foi porque elas tinham o poder dentro das suas comunidades. Então, a mulher, ela tinha uma importância muito grande a linha de poder era matrilinear e não patriarcal. O patriarcado começa com a Igreja Católica Apostólica Romana Anglo-Saxã. Então, a gente tem que saber disso para poder, em sabendo de tudo isso, ler o que a gente está lendo e não achar que o que a gente está lendo é a verdade.
porque na maior parte das vezes não vai ser. Vai ser sim a verdade de quem estava no poder, de quem tinha o poder de escrever a história e que escreveu do jeito que escreveu. Nós temos a obrigação de ver, opa, como assim só tem bonito? Entende? E aí a gente começa a fuçar e sentir o cheiro. Então, o território está em disputa, né, entre 1814 e 22, entre benedetinos e os descendentes de Francisco Ferreira Drummond. Por quê? Eles receberam a mesma terra. Olha a confusão. E até hoje tem peleias por conta disso. A pessoa diz, mas eu tenho o papel aqui da Sesmaria, e vem aquele documento velho para dizer que ele é o dono. Mas é legítimo o dono que ganhou uma sesmaria porque dizimou todo o povo? É legítimo que o direito ainda conceba poder àquele que tem a sesmaria? E aí a gente tem algumas discussões muito atuais, por exemplo, como a celeuma que tem ali na Zacarias. De quem é a terra? Tem gente que diz que a terra é minha porque eu comprei do Sesmeiro. Só um pouquinho. Vamos lá, vamos estudar quem era o Sesmeiro, o que foi a Sesmaria, que é o que é dito aí. Então, se a gente for estudar a questão fundiária, a gente vai ver que, lamentavelmente, o direito, muitas vezes, ele acaba ratificando o erro, ou ratificando e acaba por legitimar o que aconteceu no passado para garantir o futuro. É meio confuso, é complexo, isso demandaria uma palestra só sobre a questão fundiária no Rio de Janeiro, para a gente entender isso que eu estou dizendo, mas mais ou menos assim, tá? Outra coisa que eu acho importante e que a gente não vê nos livros de Maricá e nem no currículo escolar é os quilombos de Maricá. Então, os quilombos, eles tiveram muita resistência, sempre os povos resistem, porque ninguém quer ser escravo de ninguém. Ninguém quer ser escravo de ninguém, gente, só um pouquinho. Palestina não quer ser escravo de Israel, entende? Mulher não quer ser escrava de homem. Então, assim, ninguém quer ser escravo de ninguém. Aí as pessoas, elas vão reagir, elas podem ficar deprimidas, podem tentar o suicídio, tem várias formas de dizer não. E nos quilombos de Maricá, muitos casos, e tem um caso que, se não me engano, é aquele visitante que veio, acho que é o Darwin ou o outro, que relata o caso de uma senhora que se matou. Que se matou. Isso é um dado tão importante para a gente começar a entender e a trazer à luz a história dos excluídos, que não pode ser uma pincelada. Entende? Tu encontra uma linha falando sobre o quilombo de Maricá. Ah, não tem. Por que não tem, gente? Não é porque não existiu, não tem porque foi... Porque a história, ela existe com quem tem o poder. Quem é que o historiador ou pesquisador faz? Ele vai atrás de tudo que ele possa para trazer à luz esta história que foi solapada, que foi invisibilizada. Então, uma história invisibilizada traz um povo invisibilizado. Mas eu sempre falo sobre isso. Eu falo, é impossível numa cidade que tenham tido tantas fazendas com pessoas escravizadas que não tenha tido resistência e não tenha tido quilombo. É impossível nessas terras. Mas não teve vários. Teve muitos quilombos em Maricá. Não sei. O que surpreende É quilombo. Quilombos, pois é, mas o que surpreende É impossível que não tenha. Exato, o que surpreende é que não tem história sobre isso, né? Tem conhecimento. Eu, nessa brevíssima revisão bibliográfica, eu encontrei 2, 3 linhas apenas, né? Nada mais. E aí eu fico pensando, será que isso acontece, no meu espírito de investigação, será que isso acontece de forma proposital para que eu construa uma identidade positiva de Maricá, sendo uma coisa assim, os ricos fazendeiros nobres, maravilhosos, que construíram essa cidade, muito obrigada. Sempre existe uma história de uma cidade, assim, eu acho que agora o Instituto, né, eu vejo a Luizete também, assim, eu vejo uma história de uma... Quando eu fiz o ensino fundamental e ensino médio aqui, a gente não tinha nada da cidade, a gente saía da cidade sem saber o mínimo da história dessa cidade aqui, né? Eu estudei nos anos 90 aqui, a gente não tinha nada, e quando a gente saía daqui e ia estudar, eu entrei em 99, fui fazer produção cultural na UF, do lado, em Niterói. E quando
eu cheguei lá, assim, na cidade do lado de Maricá, eu era tão zoada, eu sofria tanto bullying por morar em Maricá, e que em muitos lugares a gente não falava que morava em Maricá, porque ninguém conhecia. O que era Maricá? Ninguém conhecia, assim, e durante muito tempo, e até hoje, assim, né, tem uma questão sobre isso, de uma cidade não vitória, uma cidade passiva, uma cidade que a gente não tinha acesso a essa história, sabe? E isso, inclusive, tinha vergonha, muita vergonha. Inclusive, quando a gente saía, eu moro em Niterói, E aí, assim, isso interferiu muito, inclusive, na minha identidade enquanto moradora dessa cidade. Por isso que eu falei, gente, no início da questão da memória e da identidade. A identidade positiva, ela é construída também. E graças a Deus, eu acho que isso é uma questão muito bacana, que a gente, mal ou bem, tem políticas públicas voltadas um pouco, né, nessa construção. Só que a crítica que eu estou fazendo aqui justamente não adianta tu ter políticas públicas se tu não tem a base do BNCC na educação, que ela vá ao encontro dessas políticas, porque senão essas políticas serão apenas discursos bonitos, entende? Concordo. Posso só dar um Claro, dia? com certeza. Em Maricá houve no mínimo uns 6 quilombos, perto geralmente das fazendas. Fazenda da Posse, lá perto da Serra de Mato Grosso, tinha o quilombo da Posse. Fazenda Itaucaia, o quilombo era na Serra de Itaucaia. Alto Guaiá, Betolomé e o quilombo urbano, que dizem que existia no lugar onde hoje é o hospital, Conde Modesto. Ali morava um médico, doutor João, e quando os escravos eram chicoteados e estavam quase morrendo, traziam a ele para serem cuidados. Então, essa ideia de cuidar deu origem a esse quilombo urbano. Então, bota só quilombos. Com certeza. Mas ele quis dizer o quilombo como o quilombo, né? O quilombo no Brasil, né? E não quilombos, não narrar assim cada um deles, mas sim, com certeza nós temos muitos quilombos espalhados pelo Brasil todo e que não tem essa visibilidade. A gente fica com uma sensação de que foi menos. Aí tu pensa, se a gente viveu em sistema de monocultura, latifúndio e sesmaria, quem é que gerava toda a riqueza, toda a produtividade da cana-de-açúcar, aqui no caso, né, e de outras culturas? Foi o escravo ou o indígena. O escravo africano ou indígena, que também foi escravizado. Porque nós temos aqui, dramaticamente, uma história anterior à chegada dos africanos escravizados, nós temos o drama dos indígenas escravizados. Bom, então, vou dar uma rapidinha aqui para a gente só concluir, né? As ordens de repressão ao quilombo foram quais? E aí a gente vem com a repressão. E é importante a gente saber que há repressão. Há repressão sempre que há resistência ao status quo. Expedições militares, autoridades locais e senhores de escravos da região vão até o local, pegam os negros novamente e devolvem, ou eles eram utilizados como pagamento aos soldados. Porque a peça, entre aspas, como eram falados e chamados os africanos que eram comercializados como escravos, eles chegaram a ser moeda. Então, assim, quantos pretos vale essa terra? Me dá aí 50 que tu leva essa terra para ti. Era moeda. Na Bacia do Prata, no Potosí, né, que veio todo o ouro e prata das Américas, da América Hispânica para a Europa, ele passava pelo sul, lá pela Bacia do Prata. E ali nós vamos ter, então, um comércio muito grande de negociação dessa prata e ouro do Potosí com pretos escravizados vindos do Brasil. Porque a gente vai ver, né, que a escravização hispânica é um pouco diferente da nossa. Depois aqui, no final, né, eles vão queimar as roças, as casas, são capturados e devolvidos. Tá. Em 1822, como eu havia falado, a gente vai ter essa disputa territorial. Podemos passar. 29, vai ter, Fazenda da Posse,
uma partilha amigável quando a fazenda da posse é passada para a herdeira do Seismeiro de 1686, aquele primeiro que eu falei que era dessa fazenda. Em 1833, Maricá retoma a autonomia, porque ela foi anexada por um breve período por Niterói. Em 1845, aqueles herdeiros dos Sesmeiros são despejados pelos beneditinos. Ambos detêm o mesmo documento que legitima a sua ocupação. Tais documentos antigos são a produção da verdade. Olha só, documentos antigos são a produção da verdade. Então, os documentos não são a verdade. Carta de Sesmaria era a expressão de um mito inaugural de ocupação e baseado neste documento mítico, ainda muita gente quer usurpar os donos da terra, como acontece aqui em Maricá em 2024 ainda. Maricá é levada completando, é levada à cidade com a construção da via férrea em 1883. Poucos anos atrás, um pequeno comerciante que morava em Ponta Negra ainda pagava foro ao convento de São Bento. Imagina, é isso aí. É isso aí, eu acho que muita gente ainda paga. Então, gente, assim, desculpa o atropelo, falei muito porque eu acabo falando demais mesmo, mas eu estou completamente disponível aí, aceitando também mais bibliografias e coisas, estou tateando para entender esse pedacinho do Brasil que agora é a minha casa. Né? E agradecendo então a atenção de todos, me coloco disponível se quiserem também esses arquivinhos aí com esse rolo todo, eu disponibilizo. Passa seu e-mail. Tá, isso é Stella Borges, STLLA, Stella Borges, ou no Instagram, né? A Stella Borges, tudo junto, A Stella Borges, @ e aí bota lá a mensagem que eu aceito todo mundo e mando ali. Ou o e-mail é Stella Borges, tudo junto, STLL, são 2 L's e S mudo, né? stellaborges@hotmail.com, é o mais usual. Tá? Tanto de um lado quanto do outro, vocês podem mandar que vai ser um prazer. Tá bom? Muito obrigada, então. Obrigada.